Olá, meus amigos, todo mundo bem? Eu estou bem, obrigado. Espero que estejam aí firmes e fortes, tá bom? Sei que essa época de período é bastante cansativo, sou bastante cúmplice desse cansaço de vocês, tá bom? Mas ainda temos um pequeno tópico para cumprir da nossa disciplina, uma aula, né, que ficou vaga aí, não poderíamos perder. Então, estou fazendo esse vídeo aí, espero que aproveitem, tá, o máximo possível. Sendo esse vídeo aí também um requisito para a nossa prova. E fico devendo ainda mais um pequeno vídeo com alguns direcionamentos mais específicos para a prova. Então hoje a gente vai ter com esse vídeo a apresentação do conteúdo de duplicata e uma pequena parte de cheque, como vocês já estão vendo na tela, tudo bem? Que ficou faltando. Esse material que eu estou trabalhando nessa aula já está disponível no e-mail da PUC. Quem quiser se socorrer do material durante a aula, dá o pause aí, pega o material lá e vai acompanhando, tudo bem? Com relação ao material ainda, é o primeiro material que eu estou mandando para o grupo. Haja vista que as nossas outras aulas vocês trabalharam mais com caderno, eu trabalhei com o quadro, tudo bem? Então, quem tiver aí um pouco perdido, não frequentou as aulas, se atente com isso, tá? Pega um caderno, pede alguém para acompanhar esse caderno, porque muita coisa importante foi ditada, tudo bem? Muito bem, então. Vamos dar início à nossa aula, sem maiores rodeios, tá bom? Então, com relação ao cheque, né, vimos aí de cheque o seu conceito, vimos as figuras, né, do sacado, sacador, tomador beneficiário, as modalidades de cheque, e nós usamos o cheque para trabalhar com institutos importantíssimos, né, como endosso, aí vimos endosso próprio, endosso impróprio, endosso em branco, em preto, endosso mandato, e tem até outras modalidades de endosso, como por exemplo calção, que não deu tempo de trabalhar. Mas logicamente não vai cair na nossa prova, mas fiquem sabendo caso queiram pesquisar depois, tá bom? E ainda em cheque vimos as devidas ações, tá? Para cobrança deste título. Então vimos a ação executiva, vimos a ação de completamente ilícito, que está prevista lá dentro da própria lei de cheque, e agora vamos ver a monitória. Muito bem. A primeira questão que temos que tratar em monitória é justamente a possibilidade ou não de aplicação desta modalidade de ação que está constando dentro do Código de Processo Civil. Então, temos lá um tópico específico dentro do Código de Processo Civil para a ação monitória. E aí ficou aquele confronto de ideias. Poxa vida, tem-se uma ação já proposta dentro da própria lei de cheque para o caso do título estar prescrito. Será que eu vou poder me utilizar de monitória, ignorando, né, dessa forma, a própria ação presente dentro da lei? Pois bem, o STJ, dentro da sua súmula 299, acatou a decisão de que se aplica sim a monitória para uma cobrança de um cheque prescrito, tá bom? Aplica-se sim. A gente vai ver que tem alguma diferença. A ação monitória ela é muito mais moderna, ela é mais célere do que a ação de completamente ilícito. Isso aí vocês vão ver em direito processual civil, tá? O que nos importa aqui é a parte empresarial. A parte empresarial. Então, para você que tem uma vida prática e empresarial, tem um cheque em mãos prescrito, você vai ter que se preocupar com o quê? Vai ter que se preocupar com o prazo para prescrição da ação de cobrança deste título, através da monitória. Nesse caso aí, a gente vai acompanhar o prazo prescricional da ação de execução, que é, né, vimos lá de 6 meses depois do prazo de apresentação do título. Pois bem, muito errada essa convicção. Algumas pessoas têm a impressão de que vai ser o mesmo prazo, mas a ação monitória tem o seu próprio prazo prescricional, tá? A gente passa a entender o cheque prescrito como que ele é considerado um instrumento de prova, aqui na nossa letra B, tá? Ele é considerado um instrumento de prova. Então é como se fosse qualquer outro tipo de documento, um contrato, tá? Que foi levado a juízo para provar que existe um crédito, né, e um débito entre duas pessoas, tá bom? Nesse caso, a
partir do pressuposto de que ele vai ser um instrumento de prova, nós aplicaremos o Código Civil em seu artigo 206, parágrafo 5º, Código Civil, tá? Não a lei de cheque. E o que a lei estabelece nesse sentido? Que o prazo prescricional para cobrança de instrumento de prova, instrumento particular de prova, vai ser de 5 anos. Então, quem quiser também parar e dar uma olhadinha na lei lá, procure lá o artigo 206, parágrafo 5º. Vai ter lá o prazo quinquenal, o prazo de 5 anos para prescrever a cobrança de um instrumento particular de prova, tá bom? Muito bem, então você vai juntar lá o seu cheque prescrito, passar os seus 6 meses, depois do prazo de apresentação, tudo bem? E você vai ingressar com a monitora e vai falar, ó, eis aqui a minha prova, o meu instrumento de prova. Tudo bem? Já foi um cheque, hoje é um instrumento de prova. Muito bem. Agora, são 5 anos, é um prazo quinquenal. E vai começar a contar de quanto? É o nosso segundo tópico aqui da letra B. A contagem do prazo segue o que foi determinado pela súmula 503 do STJ. Ele vai começar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Então, dentro daquele espaço cabível para a data de emissão, né, pode colocar lá Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, 29 de junho de 2017. Então, o dia posterior a essa data vai se dar o marco inicial para um prazo aí de 5 anos de prescrição de cobrança daquele título. Daquele título, não é? Daquele instrumento de prova. Tudo bem? Muito bem. Então, entendemos que é aplicável a monitória, sim, ao cheque, e entendemos que o seu prazo prescricional. Muito bem, então. Vamos avançar. Já fazendo uma diferenciação com relação à ação de locupletamento ilícito e a ação monitória, nós temos aqui no item C, na letra C, uma diferenciação importante. A ação de locupletamento ilícito ela demora mais, ela é mais trabalhosa porque você tem todo aquele marco inicial de provar o negócio jurídico, de ter que apresentar a ordem dos fatos, as datas dos fatos e comprovar todo o negócio jurídico, ok? Para poder comprovar um crédito e um débito. A ação monitória, pelo entendimento do STJ, não é necessário comprovar a causa subjacente à emissão do cheque, ou seja, o que é a causa subjacente? É a própria causa debente. Então, eu não preciso ficar muito explicando o que aconteceu, por que se gerou aquele crédito. É decorrente de uma venda de um carro e eu recebi um cheque? É isso, não é? Então, não. O STJ, a gente tem um julgado aqui, tá? Julgado 1.094.571 de São Paulo, explicando que, estando lá a carta, vai estar constatada a prescrição, mas aquilo ali já foi um cheque. Então, não preciso ficar esclarecendo qual que é a causa debente, tá bom? Diferentemente da ação de locupletamento ilícito, em que o juiz geralmente faz o quê? Pedem que você comprove. Junta a nota fiscal, junta isso, junta aquilo, que é mais objetivo, tá bom? Não estou falando que vai ter o mesmo efeito de uma execução. Aqui o juiz vai ter que primeiro falar, ó, esse instrumento de prova já foi um cheque, eu aceito. Eu aceito isso como uma dívida. Então, a partir de aqui, a partir deste momento, com essa minha declaração de dívida, você pode começar a execução, tá bom? Então, é diferente da execução, em que você só vai apresentar o título, cumprindo os requisitos de executividade, o juiz vai olhar, ok. Né? Ele não vai primeiro declarar que e dar prazo para a outra parte contestar, falando que ou a dívida já foi paga, ou então aquele título é nulo por algum motivo, tá bom? Aqui a gente
tem esse debate. Na monitória se tem o debate. É oportunizada a parte rechaçar a validade do título ou já o pagamento do título. Na executividade, não. A executividade, você apresenta o título, o juiz vai olhar, ok, cumpre os requisitos legais, cite-se para pagar. Eu não estou te perguntando se você deve ou não. Estou te intimando, te citando para pagar. Então tem uma grande diferença aí da monitória. Só que a monitória ainda, ao vir aqui da celeridade jurídica, ele é mais rápido, ele é mais prático do que a ação de locupletamento ilícito. Tudo bem? Muito bem. Então temos aí também, para finalizar a ação monitória, já a possibilidade ou não de acionar a avalista através da monitória. Tá? Então lembre-se bem que a executiva não tem que se falar, não tem que se questionar. Tá? É para isso que existe o artigo 21A da lei de cheque, em que vai estabelecer a responsabilidade como codevedor dos avalistas e endossantes. Neste caso aí, na executividade, a gente tem de maneira muito clara. É para isso que serve título de crédito, para dar dinâmica ao mercado empresarial. Por outro lado, a monitória, o STJ entendeu que não tem a possibilidade de ficar cobrando a avalista lá. Tá? Já estaria, de certa forma, perdido esse direito. Você deveria ter feito isso através da ação de execução. Existem alguns pequenos julgados estabelecendo que, se for comprovada má-fé, tá, algum tipo de enriquecimento por parte do avalista, aí nós teríamos essa possibilidade de cobrá-lo através de um monitor, explicando toda a situação. Mas, no primeiro momento, não se cobra avalistas através da monitor. Muito bem, meus caros. Então, era isso que tínhamos para tratar sobre o monitor, relacionado ao cheque. E aí eu quero que vocês guardem, nesse primeiro momento, essa questão de análise ou não da causa debente. Tá? Então, deixamos claro que, dentro do cheque, não vamos precisar analisar a causa debente para propor a ação. Tudo bem? E será que vai funcionar assim também na monitória? Quando chegarmos exatamente ao final da explicação de monitória, a gente vai debater esse tema, tá bom? Muito bem, mas vamos virar a página, tá? Virar a chave. A partir de agora estamos tratando de duplicata, lei nova, tá? A lei 5474 de 68, tá? Uma lei mais antiga do que a lei de cheque, que é de 85, tudo bem? Uma lei não tem nada a ver com a outra. Então vamos tratar da duplicata. O que é uma duplicata, né? Primeiro a gente tem que analisar as origens da duplicata. Ela já não surgiu pronta para nós, como foi mais ou menos o cheque, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui. A duplicata é um título de crédito genuinamente nacional. Então isso eu já tinha até adiantado para vocês em sala de aula. Essa duplicata, esse título de crédito, a gente não importou, como a gente faz na maioria das coisas em direito empresarial. A gente realmente criou a duplicata. Se a funcionalidade dela é excepcional, é outro quesito, tá? Não é que temos que ter orgulho de ter criado isso, não. Mas é uma coisa nossa. E outros países já, inclusive, importaram, tá? Então, tivemos uma primeira fase, aparecendo já desde lá o Código Comercial de 1850. Aqueles que trabalharam na nossa primeira aula. Lembra-se dele? Eu lembro, sim. Então, temos aí o artigo 219 do Código Comercial de 1850, estabeleceu o seguinte: nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por duplicado, no ato da entrega das mercadorias, a fatura ou conta dos gêneros vendidos, as quais serão por ambos assinados, uma para ficar na mão do vendedor e outra na do comprador. E aí, seguindo um pouco, tínhamos o artigo 427, que estabeleceu o quê? Dava o quê? A fatura ou conta a força executiva das letras e promissórias. Então, gente, o que o Código Comercial desde 1850
ele trazia para nós? Ele trazia uma forma de publicizar, de formalizar mesmo um negócio realizado em duas partes. A duplicação de um negócio. Então, geralmente, quem é que tem o poder de prova de um negócio jurídico? É aquele, o vendedor, é o fornecedor. Eu produzo mercadoria, eu tenho um comprovante de entrega, né? Eu tenho um comprovante qualquer em relação à originalidade do produto, as provas elas ficam comigo. E aí fica, às vezes, complicado você deixar a outra parte sem provas. Então, desde essa época, já se preocupava em quem duplicar o negócio jurídico, duplicar os documentos pertinentes ao negócio jurídico. Tudo bem? Então, já era obrigado aí o comerciante a apresentar ao comprador por duplicado em duas partes, tá? A fatura ou conta dos gêneros vendidos. A gente vai ver o que é fatura, tá? Mas aqui ela tem essa noção mesmo, que é uma forma de se pagar alguma coisa, tá? Você já dava para ele aquilo que ele deveria pagar. Então, o que você tem que pagar é isso aqui, tudo bem? Então é uma forma de fazer prova mesmo para ambas as partes. Muito bem. Essa primeira fase nem nos interessa muito, tá? Só para a gente pegar aí mais ou menos o histórico da duplicata. Tivemos uma segunda fase, em que ela era um instrumento de fiscalização e cobrança tributária. Então tínhamos o decreto aí 2044, de 1908, revogou todo o Código Comercial, inclusive lá o artigo 427. E tínhamos esse imposto aí, né? IVM, Imposto sobre Vendas Mercantis, Imposto do Selo, era de competência da União até 1934. Então vejam bem que a duplicata, ela se tornou obrigatória, né? Ou melhor, continuou sendo obrigatória, mas ela perdeu toda aquela conotação anterior, que era o quê? Não é mais para apresentar ao devedor o que ele deveria pagar. Agora tomou essa parte de impostos. Você já começava a trabalhar para o próprio governo. Quando você vendia, você apresentava para ele, na verdade, o imposto que ele deveria pagar. Tudo bem? Muito bem. Essa é a segunda fase da duplicata. Aí já começamos a avançar bastante dentro da Lei 187, já no ano de 1936, tá? Lei essa de autoria de Valdemar Ferreira, em que o título de emissão, ainda obrigatório, tá? Ainda era instrumento de arrecadação e fiscalização de impostos. Então aqui veio o que? Mais fazer o que? Formalizar essa parte tributária que se iniciou dentro da segunda fase, tudo bem? Temos aqui o IVM, tudo bonitinho e tudo mais. Aí eles estavam gostando dessa coisa de delegar ao vendedor, já no ato do negócio, a imposição do imposto, tá bom? E aí a duplicata ainda era obrigatória, veja bem que nas três fases até aqui era obrigatório, e tinha ainda aqui nesse momento, na terceira fase, o condão de apresentar ao comprador o imposto referente ao negócio realizado. E aí entramos dentro da nossa lei, a quarta fase, tá? Que nos interessa, embora ainda tenhamos uma quinta fase aqui, que vamos também passar por ela. Com aí a intervenção do Código Tributário Nacional, o IVM foi substituído pelo ICMS, tá? ICM, né? E hoje ICMS. Então toda transação aí que envolve compra e venda de mercadorias e tudo mais tem a passagem, né? Tem nesse meio caminho aí o ICMS, tudo bem? Só que ele ficou a carga agora do direito tributário, dentro do direito tributário. E a duplicata, ela saiu desse aspecto. Primeiro aqui já ressaltando para você, saiu desse aspecto de obrigatoriedade, tá, de cobrança de impostos, isso ficou para o direito tributário, e passou a ser uma coisa facultativa, tá? Então, ele deixou, aqui no item 2, tá? Deixou de ser instrumento de arrecadação e fiscalização de impostos. Ele perdeu essa natureza.
e virou um título de emissão facultativa. Voltou a ter aquela iniciativa da primeira fase de mostrar a alguém o que ela deve pagar. Só que aqui não mais só mostrar, mas como, né, compelir ele ao pagamento através de um título executivo. Tudo bem? Então já temos aí na quarta fase, já na lei 54/74, um título de crédito formal. Tudo bem? E hoje a gente tem um entendimento dos autores de direito empresarial, tá, da doutrina, de que nos encontramos, na verdade, numa quinta fase. Tá? A duplicata, ela ainda é escritural. Então, você ainda tem o contato com o papel, tá? Com a cártula. A gente viu a importância da cártula, né? Desde o início aí do terceiro ciclo, temos falado na importância da cártula em título de crédito, tá? A lei 5474 continua em vigor. Não temos lá tópicos revogados que fazem o quê? Perder essa natureza escritural da duplicata, tá? Mas a gente tem a inegável o quê, gente? No tópico 2 aqui, os avanços da informática e das telecomunicações. Então a gente não pode ignorar, a gente não pode, por causa de uma lei criada em 68, ignorar os avanços da tecnologia. E nesse sentido, o que vai acontecer? A gente tem algumas possibilidades de lidar com a duplicata sem a exibição original do título. A gente tem hoje o que denominamos de duplicata virtual. Duplicata virtual. Essa possibilidade, tá? Agora, a nosso estudo aqui básico, ele vai se dar ainda com o que é a maior prática vigente do país ainda, que é nada mais do que a duplicata escritural. Então, o pessoal adora ainda trocar papel, tá? Mas tenham em mente que existe já, inclusive aceito pelo próprio STJ, a possibilidade da duplicata virtual, e ela tem toda uma forma, a parte de que provar a sua validade. Tudo bem? Muito bem, então, vimos aí as 5 fases pelo qual passou a duplicata, tá? Primeiro, formalização do negócio, depois passamos por algumas fases em que o governo se aproveitou dessa prática para poder já cobrar seus impostos, depois a separação, meu direito empresarial é diferente do seu direito tributário. Aqui eu tenho que me preocupar com esse papel, não como imposto, mas como um auxiliar da empresa, dar dinâmica à empresa. Tá? E aí chegamos na fase escritural da Lei 5474 e estamos avançando, tá, a bons passos para a formalização tecnológica de tudo. Muito bem, amigos. Duplicata passou por essas fases. Mas o que é mesmo a duplicata? Vamos entender como o Marcelo Cometti entende esse título? A duplicata seria o quê? Uma ordem de pagamento emitida em razão de uma compra e venda, no caso aí uma duplicata mercantil, ou de uma prestação de serviços, no caso aí uma duplicata de prestação de serviço, que é uma ordem de pagamento. Vimos ordem de pagamento já onde? Vimos ordem de pagamento na letra de câmbio, vimos ordem de pagamento no cheque, e agora estamos vendo ordem de pagamento em duplicata, tá? Então, temos aí 2 destaques para o conceito de duplicata. Primeiro, as partes, tá? Temos um sacador, e aí vamos reparar a diferença grande de duplicata para letra de câmbio e cheque. Na letra de câmbio e cheque, nós temos 3 partes que envolvem esse título, tá? Com suas pequenas diferenças, mas em base temos o sacador, o sacado e o tomador beneficiário, sendo 3 pessoas distintas. Tudo bem? Aqui, como parte, nós teremos apenas 2 em duplicata. Temos o sacador, que é também o do título, que na verdade também vai ser o credor ao final, tá? Quem é o sacador, gente? É quem está ou exercendo, prestando o serviço, ou quem está vendendo a mercadoria, tá bom?
E quem é o sacado? O devedor, aquele que está recebendo o serviço ou está recebendo determinada mercadoria. E aí o sacador, que é quem produz, quem entrega a mercadoria, ele vai mandar pagar para alguém? Não. Ele vai mandar pagar para ele mesmo. Aqui não tem contrato com o banco, não tem nada disso, tá? E não tem uma dívida, alguma relação com o terceiro, como na letra de câmbio. Tudo bem? Temos apenas duas partes intermitentes. O sacador emitente, que também é o credor, e temos o sacado. Agora é uma ordem de pagamento, né? Então, eu fiz o destaque aqui para vocês também, tal qual o cheque e a letra de câmbio. Trata-se de uma ordem de pagamento. E aí fiquem atentos, eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês, muito claro. Ordem de pagamento é cheque, letra de câmbio e duplicata. A nota promissória não é ordem de pagamento. Nota promissória é promessa de pagamento. Tanto é que vocês, se vocês olharem agora para uma nota promissória, seja aí na mão de vocês ou na internet, vocês vão ver que não tem lá ordem de pagamento, a ordem de. Vai ter o que? Prometo que pagarei ou pagaremos, tá? Em caso de duas pessoas. Prometo que pagarei. Então é promessa de pagamento, não tem ninguém dando ordem de pagamento. Então, a promessa de pagamento é de duas partes. Se eu vou comprar uma roupa e eu não tenho dinheiro, eu prometo que pagarei na data tal, tá bom? É diferente de ordem de pagamento, em que, por exemplo, emitindo um cheque, eu estou ordenando que o banco pague na data tal aquela quantia, já visto um contrato prévio comigo e com o banco. Aqui são duas partes na promissória, tá? Na duplicata também são duas partes, mas trata-se de uma ordem de pagamento. Vamos ver como que essa ordem de pagamento funciona, tá? Legal. E eu fiz o destaque anterior aqui também, vamos voltar lá. Em razão de. O que esse em razão quer dizer? Quer dizer que a duplicata é de natureza causal. Lembra-se que fizemos a diferença? Títulos que têm natureza causal, títulos que têm natureza não causal. Eu não preciso de uma causa específica para emitir um cheque, por exemplo. Inclusive, o cheque pode ser emitido para a própria pessoa, certo? A duplicata não. A duplicata é causal, ou seja, a sua emissão está necessariamente vinculada a uma compra e venda ou prestação de serviço. Então, se eu não tiver uma compra e venda e prestação de serviço vinculada a uma fatura, a uma nota fiscal, eu não posso estar emitindo a duplicata, perdão. E vejam bem, gente, que o nome duplicata ele vem a calhar. Porque a duplicata é o quê? É uma duplicação de uma fatura. Tenho aqui a fatura na minha mão. Lá está esboçado o que eu tenho que pagar. Eu duplico essa fatura e dela nasce um título de crédito, em que eu falo, não estou aqui apenas te informando o que você tem que pagar. Estou te dando uma ordem de pagamento. Pague. Ah, vou pagar o quê? Esse título aqui, que foi duplicado e se refere a uma fatura e a uma nota fiscal. Tudo bem? Então, fiquem atentos aí, tá? Porque a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque são de natureza não causal. A duplicata, ela é de natureza causal. Ela está vinculada à compra e venda, tá? Mercantil, prestação de serviço e apresentação de uma nota fiscal. Veja bem, meus amigos, suponhamos que eu esteja interessado em vender o meu veículo hoje. E, sei lá, se eu tivesse um veículo mais antigo, que eu já até perdi a nota fiscal. E aí, alguém está interessado em comprar um meu carro. Aí eu vou receber um título de crédito, por exemplo, um cheque, e vou entregar o veículo, na confiança, tá? Não está vinculado o cheque à nota fiscal. Compreendem isso? Não está vinculado. Então, isso aí que é natureza causal ou não. Então, eu não consigo extrair, por exemplo, eu estou te vendendo meu carro, tá bom? Não tem aqui nota fiscal, não tem nada. E eu quero que você me pague com uma duplicata. A pessoa não vai conseguir me emitir esse título que eu quero, porque ele vai duplicar esse valor de onde? Não tem de onde. Não, eu te pago um cheque, eu te pago uma nota promissória e até em último caso, com uma letra de câmbio,
mas com uma duplicata eu não consigo. Vou duplicar de quê? Tá bom? Então é isso que quer dizer de natureza causal. Muito bem. Também, desculpa, também dentro de classificação de títulos de crédito que vimos aí na nossa primeira aula do terceiro ciclo, na parte geral, vimos que é de modelo vinculado, tá? É um título de modelo vinculado. Se vocês se lembrarem, forçarem um pouco a memória, vão ver que a nota promissória e a letra de câmbio são títulos que não são vinculados, tá? Se a pessoa pegar a lei, colocou a lei lá em cima da mesa, a partir de agora eu vou copiar tudo que a lei está mandando e vou criar minha própria nota promissória. Vou criar minha própria letra de câmbio. Posso fazer no papelzinho bonitinho igual o da papelaria, ou posso fazer numa folha A4 ou numa cartolina, que seja. Se eu estiver cumprindo os requisitos legais, colocando lá nota promissória, pagarei, a data de vencimento, mais um valor por extenso, está criado o título, não é vinculado. A nota promissória e a letra de câmbio, portanto, não são vinculadas. Agora, o cheque ele tem sua vinculação. A vinculação do cheque, vimos na nossa aula, é em relação ao formato que a Casa da Moeda e o Banco Central vão estipular e os bancos vão produzir esses cheques, tudo bem? Então, ele é vinculado nesse sentido. E o título de crédito duplicata, ele também vai adotar um modelo e formato específico exigido por lei. E ele vai ser vinculado, tá bom? Por que ele é vinculado, gente? Ele tem que ser vinculado também à nota fiscal. Ele tem que ser vinculado, não posso, do nada, vou criar aqui uma letra, perdão, uma duplicata. No primeiro eu tenho que emitir uma nota fiscal e aí obedecer todos os requisitos legais. Então, é de modelo vinculado também, tá? De modelo vinculado. Então, para título de prova, para facilitar para a cabeça de vocês, a letra de câmbio e a nota promissória não são vinculados, com informação livre, e o cheque e a duplicata são vinculados, tá bom? Agora a gente tem aí a análise de nota e fatura. A lei, ela traz essa diferenciação. Por quê? A duplicata, ela é uma extensão, repito, a duplicata ela é uma extensão da fatura, tá? E a fatura está vinculada a uma nota fiscal. Então vamos ver aqui qual é a diferença de uma fatura e uma nota fiscal. Vamos lá, fatura. A fatura é escrita unilateral do vendedor, tá? Quem faz isso é o vendedor. E acompanha as mercadorias, objeto do contrato, ao serem entregues ou expedidas. Ela não é mais do que a nota descritiva dessas mercadorias, com a indicação de qualidade, quantidade, preço e outras circunstâncias, de acordo com os usos da praça. Não é título representativo da mercadoria, tá? Ou seja, a fatura é o que, gente? É obrigatório, hoje no Brasil é obrigatório, que toda vez que um fornecedor envia uma mercadoria, ele envie também, até um prazo determinado, uma fatura, explicando detalhadamente de que produto é, qual que é a qualidade, qual a quantidade e principalmente o valor. Então, quando o recebedor, né, o comprador recebe aquela mercadoria, ele vai analisar a fatura e vai analisar a mercadoria. E, logicamente, ele já tem em mente o que é que ele tinha comprado. E aí vai ver que tem divergências. Por quê? Se houver divergências da fatura para a mercadoria, ele não vai poder ficar com aquela mercadoria. Ou ele não vai querer ficar com o título de crédito extraído daquela fatura. Falando, aqui está falando na fatura que a qualidade é X, é 10, e aqui a qualidade é 5. Então, eu não vou pagar todo o valor representado nessa fatura na mercadoria, existe divergência. Então, dessa fatura você não me extrai uma duplicata de valor alto, e com a duplicata de valor mais baixo. Tudo bem? Então, a fatura, essa escrita no lateral, acompanha as mercadorias, é a parte resumo da mercadoria. Então, se você recebe na sua loja lá que vende produtos para móveis, vai estar descrevendo
Você está adquirindo 10 cadeiras assim, assado, 10 mesas, 5 jogos de centro e por aí vai. Aí vai descrever a qualidade, o valor, tudo bonitinho, tá bom? Essa é a fatura. A nota fiscal não se posicione nesse primeiro momento no texto aqui não, tá? Vou até voltar aqui em fatura. A nota fiscal, ela representa o quê? A parte realmente fiscal daquele negócio jurídico. Então, na nota fiscal, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, se você fosse pegar uma nota fiscal pura, tá? Você encontrar um CFOP, qualquer operação financeira realizada. Então, a gente tem como operações financeiras aí compra de mercadoria em substituição tributária dentro do Estado de Minas Gerais. Aí o CFOP é o 540405. A compra, revenda de mercadorias por substituição tributária fora do Estado, é 6405. Revenda de mercadorias tributadas dentro do Estado, 5102. E por aí vai. Então você tem o CFOP, você está indicando para o fisco, ó, a natureza da operação dessa nota fiscal é essa, estou vendendo produto dessa natureza dentro ou para fora do Estado. E aí você vai pagar as alíquotas corretas para esse tipo de operação. Se eu vendo para dentro do meu Estado, eu pago um valor. Se eu vendo para fora do Estado, é outro. Até porque os dois entes federativos têm aí seus acordos, tudo bem? Além de mais do que isso, vai constar o quê? O ICMS que eu estou pagando, ou se for uma prestação de serviço, ISS. Então, uma nota fiscal pura, ela traria esses aspectos fiscais. Só que fica mais interessante para o comprador, em vez de receber 2 documentos, receber um. Então, a gente tem a possibilidade hoje do que? Da nota fiscal fatura. Um convênio firmado entre o Ministério da Fazenda e a Secretaria Estadual da Fazenda, tá? Em um documento único, você vai ter o direito comercial, os efeitos da fatura mercantil, que é o que nos interessa, né? O valor que vai ser pago, da dinâmica, a parte financeira da empresa, e o direito tributário, os efeitos da nota fiscal a termos de fisco mesmo, tá bom? É isso. Então, temos nota fiscal, temos fatura. Você já sabe o que é um e o que é outro. E a duplicata é o quê? Uma extensão da fatura. Só que muitas vezes ela também vai estar agregada à própria nota fiscal. Por quê? Porque temos hoje no Brasil, via de regra, a emissão de nota fiscal fatura. Duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma nota fiscal fatura. Analisem aqui comigo. Temos aqui uma operação de saída, o CFOP dentro desse estado aqui, tá? Que no caso é município de Cuiabá, Mato Grosso. Identificando o CNPJ da empresa que está vendendo, a natureza da operação, como eu disse, perdão, essa aqui que a empresa está vendendo, tá? Temos aqui o número, tá bom? Da nota e a parte que nos interessa, que é a parte mercantil, os produtos que estão sendo adquiridos, tudo bem? Essa fatura resume, então, vejam bem o que diz lá, no parágrafo 1º, do artigo 2º. A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais, expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas de mercadoria. Então, a fatura vai discriminar isso aí para dela se decorrer uma duplicata. Tudo bem? Então, se a gente tivesse apenas a fatura, nós teríamos só isso aqui. Tá? Vejam bem aí que discrimina aqui, ok, qual que é a natureza da operação, mas não tem valor, aquele valor fiscal, tá? Tem um número apenas, não tem aqui indicando que é a nota fiscal, tem indicando apenas que trata-se de uma fatura, quem está revendendo e quais que são os produtos, tá? E os valores. Isso acontece muitas vezes por quê, gente?
Tentem entender comigo aqui. Se eu fizer apenas uma venda, estou fazendo uma venda, estou mandando 50 fechaduras. 50 fechaduras, 50 dobradiças, 50 portas. Tudo de uma vez. Eu emito o quê? Uma fatura, nota fiscal. Tudo junto. Amigo, você está recebendo aí essa mercadoria, está tudo aí já bonitinho no resumo da nota, junto com a fatura. Muito bem. Mas imagine que esse meu comprador, ele tem, perdão, ele tem um grande fluxo. Aí hoje ele me liga e fala, ó, eu quero 50 fechaduras. Tá. Aí eu despacho e emito uma nota fiscal. Ah, eu também vou querer 50 portas. E aí amanhã que já pode mandar para mim 50 pacotes de prego. E aí, para eu não ficar todo dia emitindo uma fatura, eu faço o quê? Eu apenas, logicamente, tenho que emitir a nota fiscal. Que ele é uma mercadoria do Brasil, pode ser transportada sem nota fiscal. Aí eu vou emitindo as notas fiscais e chega no final do mês, ele fala, ó, comprei pra caramba aí com você, né? Tá na hora de pagar. Manda para mim a fatura. Aí você vai mandar apenas a fatura. E nessa fatura vai constar o quê? Vejam bem aqui na tela. Vai constar o número das notas fiscais. Então é isso que o nosso parágrafo primeiro está falando aqui, tá? A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais, expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entrega de mercadoria. Então é isso aí que uma fatura por si só constaria por opção do vendedor, tá bom? E o que nos interessa, o preço aqui embaixo. Então vejam bem que no contrato de compra e venda mercantil, tanto a expedição da nota fiscal e da fatura resumo separado, como ela junto, pode decorrer uma duplicata, tá bom? Só que a duplicata ela não nasce da nota fiscal, ela nasce de uma fatura que nasceu de uma nota fiscal, tudo bem? Muito bem. Ainda no nosso conceito, nessa ordem de pagamento, que tem uma razão certa, que é uma prestação de serviço, como a compra e venda mercantil, a gente tem alguns requisitos básicos a ser tratado pela lei, tá? Que requisito é esse? Os requisitos da duplicata. Então, lembrando que ela é vinculada, vamos ver quais são os requisitos. Requisitos, lei de duplicata, artigo 2º, parágrafo 1º. Inciso 1º, a denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem. Então, vejam bem aqui. A denominação duplicata está aqui embaixo, tá? Reconheço a exatidão desta duplicata mercantil. Então, está falando, traz de uma duplicata. A data de sua emissão. Está aqui a data de emissão, tá? E o número de ordem. Vai ter um número de ordem aqui referente lá àquela nota, referente àquela fatura. Tudo bem? Item 2. O número da fatura. Será o número da fatura mesmo, tá bom? Geralmente acontece assim mesmo. Você emite uma nota fiscal 202, tá? Que vai estar lá constando a fatura, tá? E aí a sua duplicata vai ser 202A. No caso aqui é 2002, né? 2002 é a fatura, 2002A. Isso aqui porque a gente tem um vencimento específico. Então, se tivéssemos, por exemplo, um pagamento em 30, 60, 90 dias, aí seria 2002A, 2002B, 2002C. Tudo bem? Qual é o outro requisito da duplicata? Data certa do vencimento ou a declaração de uma duplicata à vista. Então, o vencimento dela deveria constar aqui à vista ou então constar esse vencimento certo. Gente, lembrem-se que quando tratamos dos outros títulos de crédito, nós tínhamos a possibilidade de, em faltando alguns dados, dentre eles a data de emissão, a data de vencimento, a gente poderia fazer o quê? Com que o credor de boa-fé preenchesse e o título segue sua vida normal, tá?
Agora, como esse é um documento vinculadíssimo a uma nota fiscal, e na própria nota fiscal lá, juntamente com a fatura, vai constar também do vencimento da duplicata, a duplicata é uma mera extensão. Então, eu não posso deixar aqui em aberto para que o meu credor, de boa fé ou de má fé, preencha. É a data de vencimento, é a data constante lá na própria fatura. Isso aqui é uma duplicação da fatura. Então, o que que acontece? Se não tivermos aqui, de maneira clara, o vencimento ou a indicação de que é um título à vista, a gente tem aí a pena de nulidade do título. Então, se chegarmos para pagar um título sem vencimento, esse título é nulo. Tudo bem? Muito bem. Inciso 4 do artigo 2º, o que mais temos de requisito? O nome e domicílio do vendedor e do comprador. Tá? Então, tem aqui o nome e domicílio do vendedor e quem que está comprando a mercadoria, deixando bem certa quais são as partes. A importância é pagar em algarismos por extenso, tá? Por algarismos e por extenso. Então, temos aqui o valor. Praça de pagamento. Importante também, né? Destacar qual que é a praça de pagamento. Até porque veremos lá na frente que a praça de pagamento vai determinar onde o título vai ser protestado, tá bom? A cláusula à ordem. Eu quero tecer alguns comentários aqui rápidos sobre essa cláusula à ordem. Quando vocês escutarem isso, títulos de crédito são cláusulas à ordem. Cláusula à ordem significa, gente, que o título é transmitível por endosso. Que aquele documento é transmitível por endosso. Então, títulos de crédito, via de regra, são o quê? São à ordem. Por isso que eu disse para vocês que, às vezes, o endossante, quando ele não quer se comprometer, ele pode fazer duas coisas. Ele pode falar, transmito sem garantia. Lembra quando eu falei de cheque? Estou transmitindo um cheque sem garantia. Aí ele poderia fazer o quê? Receber um endosso em branco e apenas entregar o título. Aí ele fez o quê? Se eximiu da cadeia de codevedores. Ele recebeu por endosso em branco, ele não foi destacado quem que estava com o título. E ele também apenas entregou. Então, quando o portador do título for receber esse valor, não vai ter aquele endossatário em branco na cadeia. Aí é uma forma de se isentar de pagamento. Pois bem, aí eu disse que tinha uma outra forma de se isentar do pagamento, que era o quê? Endosso sem garantia. A pessoa determina lá que está endossando sem garantia. Estou me eximindo. Então é outra forma. E existe uma outra forma de você não se isentar do pagamento, mas de você encerrar a relação jurídica. Que é fazer o quê? Você endossar não a ordem. Você está falando, ó, título a partir de hoje, ele é não a ordem. Ou seja, você não pode mais ficar endossando, não pode ficar transmitindo mais por endosso. E aqui no caso da duplicata, ela tem que ser a ordem. Geralmente ela é a ordem, né? Você vai permitir com o título de crédito que ela fique se transmitida através de endosso. E aquele que não é a ordem, qualquer título, qualquer documento que não é a ordem, ele vai ser transferível não por endosso, mas por cessão civil. Só que aí lembre-se que na cessão civil você responde apenas pela existência do título, mas não pelo seu pagamento. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Quando virem cláusula à ordem, significa o quê? Gente, o que é cláusula à ordem? Significa que o título pode ser transmitido por endosso. Ah, o título é não à ordem. Ok, você vai transmitir por cessão civil. Aí você não precisa responder pelo seu pagamento. Você responde apenas pela sua existência. Muito bem. Então a cláusula à ordem está aí na duplicata como requisito dentro do inciso 7. Inciso 8º, a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite cambial. Então tem uma declaraçãozinha aqui que já até começamos a ler, em que ele reconhece que o valor do duplicata está de acordo com a fatura, né? E dá o seu aceite. A assinatura dele reconhecendo este valor é o aceite.
E aí já começamos a falar então desse instituto, né? Que vimos lá na letra de câmbio, que não existe na nota promissória, que também não existe no cheque, e voltamos a ver aqui de novo na duplicata. A duplicata também tem que ter a assinatura do emitente, tá? O emitente tem que dar o seu visto na duplicata. Muito bem. Ainda dentro dessa parte conceitual de duplicata, temos uma observação importante, tá? Que uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, tá? Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Então, quando a gente tem esse número de ordem aqui, ele realmente é restrito. Eu poderia ter aqui número de ordem 202/203. Aí eu vou ter o número da duplicata em si, né? 202A, 203A. E a próxima 202B, 202B, 203B. Não, tá? A lei proíbe. Para dar o quê? Gente, a gente não quer complicar. O título de crédito serve para facilitar. Então, se eu for ficar pegando o mesmo título de crédito para tratar de mais de duas faturas, eu vou estar complicando o processo, tá? Até porque a gente vai ver que o que aconteceria se a fatura não estiver de acordo? Aí eu teria uma fatura está de acordo, a outra não está, mas é um título de crédito só. Vira bagunça, tá? Então a lei já preocupou em proibir isso aí. E o que muitos podem estar na cabeça aí ainda, a diferença entre uma duplicata e um boleto. A diferença é um duplicata e um boleto, que são coisas absolutamente diferentes. Vamos dar uma lidinha nos parágrafos. O boleto bancário é um documento enviado pela instituição financeira a partir de dados transmitidos pelo credor para que este efetue cobrança de um determinado valor devido pelo cliente. Não é título de crédito. Este boleto bancário seria, na verdade, o espelho da duplicata emitida e será protestada em seu lugar sob responsabilidade do credor. Então, o que a gente tem aí, a duplicata como sendo a duplicação da fatura, o boleto ele é o quê? Ele é a duplicação da duplicata, tá bom? Então, aquele instrumento que você tem ali para pagar, chamado boleto, ele já é o resultado final mesmo da cadeia. Só que eu não posso pegar um boleto bancário, assinar atrás e transmitir. Eu não estou transmitindo crédito. Estou pegando um papel que tem lá um código de barras para ser pago, tá? Vejam bem aqui que não tem código de barra nenhum para ser pago, tá? Esse aqui é o título de crédito original, que se parece muito mais lá com o que a gente tem visto, né? Como, por exemplo, que parece bastante lá com a letra de câmbio e tudo mais. Mas o boleto, ele é o resultado final mesmo, aquilo que você leva no banco para pagar. Mas você não pode endossar, você não pode dar aval, nem nada disso, tá bom? Ele é só o espelho da duplicata. Então não confunda boleto com duplicata. Duplicata eu posso pegar esse documento aqui e está acompanhado do seu devido boleto e transmitir, tá bom? Fazer todas as transações comerciais pertinentes. Muito bem. Então acho que deu para entender bacana aí, através de toda essa parte, do que se trata do duplicata. Para quem nunca teve acesso, tá? Esse primeiro contato era um pouco difícil mesmo, mas aos poucos você vai visualizando. Eu estou visualizando aqui um fornecedor, estou visualizando o comprador recebendo, aí vem as mercadorias, aí tem uma fatura, e dessa fatura vem uma duplicata. E da duplicata vem um boleto, tá bom? A ideia é essa. Vamos falar agora da responsabilidade de emissão e devolução do título. Para isso eu vou me utilizar aqui de um esboço que eu já tinha traçado para vocês. Me acompanhe aí, tá? Vamos supor que nós temos aqui um fornecedor, o vendedor, a Pirelli, tá? Que vende pneus. Tudo bem? A Pirelli que vende pneus. Muito bem. Ela está vendendo pneus para a Volkswagen, que vai ser o comprador, e posteriormente vai dever algum valor para a Pirelli. Tudo bem? Então tente acompanhar. Isso aqui está um pouco escuro, mas dá para ver alguma coisa. Muito bem. Neste caso aí, o vendedor ele tem dever de que o dever dele, quando ele realiza qualquer negócio jurídico,
é de fazer o quê? Emitir uma fatura. Isso aí é dever. Reparem aqui embaixo comigo, tá? É um dever do vendedor. Fazer o quê? Emitir uma fatura. E opcionalmente, repare aqui, ó, é uma opção dele, desta fatura, extrair uma duplicata mercantil ou não. Fábio, não entendi bem. Então, veja bem. Suponhamos que a Pereira está vendendo lá 50 jogos de pneu para a Volkswagen. A Volkswagen fala, ó, não precisa emitir título para mim, não, eu vou te pagar através de uma transferência bancária. Ou de um cheque. Ele vai continuar com a obrigatoriedade de emitir uma fatura e uma nota fiscal? Sim, certamente. É obrigatório que ele faça isso. Agora, a partir do momento que ele está recebendo por transferência bancária ou por cheque, ele tem necessidade de extrair da fatura uma duplicata? De forma alguma. Tá bom? Agora, já que ele está realizando uma transação mercantil, nesse nosso exemplo aqui, ele pode falar, ó, eu quero me assegurar do pagamento, não vou ficar esperando você fazer depósito para mim, também não quero receber cheque. A gente vai formalizar aqui a duplicata e você vai fazer a duplicata para mim, tudo bem? Você vai pagar a duplicata para mim, tudo bem? Tudo bem. E aí, então, opcionalmente, se extrai a duplicata. No caso aqui, mercantil, tá? Porque é compra e venda. Porque senão seria duplicata de prestação de serviço. Neste caso, gente, a gente tem aqui, a partir do momento que se convencionou a extração da fatura da duplicata, o vendedor vai ter um prazo para remeter, fazer uma remessa da duplicata para o comprador. Então, o comprador ele vai receber não só a fatura, mas ele vai receber a duplicata. Por quê? Porque nessa duplicata ele vai ter que, analisando a fatura, juntamente com toda aquela mercadoria que ele recebeu, aí ele tem a duplicata na mão. Se ele não entender dele, ele de boa fé, logicamente, olhou e falou, a fatura está de acordo com a mercadoria. O que ele vai fazer no título? Aceito o pagamento. Vamos voltar lá? Na duplicata? Vamos voltar. Ele vai vir aqui nessa parte e vai falar, aceito. Reconheço a exatidão da duplicata mercantil. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Agora, de repente, se ele analisou a fatura e está diferentemente do que foi convencionado, a mercadoria não está de acordo, é de qualidade pior, ou não vem na quantidade correta, ou o próprio valor não está correto, ele pode fazer o quê? Pegar aquela duplicata e não aceitar. Não aceito. Ele não vai escrever no título que não aceita, ele vai fazer uma declaração falando que não aceita. E aí, ele tem, depois que ele recebe essa duplicata para dar o aceite dele ou não, é disso que se trata, essa remessa, receber o título de crédito para conferir a sua mercadoria e dar o seu aceite ou não, ele vai ter que fazer o quê? Uma outra contramão aqui, entre as duas partes. Ele vai ter que devolver a duplicata para o fornecedor. Está aqui o seu título, está assinado. Na data correta lá você vai conseguir receber. Tudo bem? Aí já que trata de outro prazo. O prazo de remessa é de 30 dias e o prazo de devolução é de 10. Vamos dar uma olhada lá? Então, emissão e devolução de duplicatas. No prazo de até 30 dias, a contar da emissão da duplicata, o sacador, o vendedor, no nosso caso aqui é a Pirelli, tá? Ou o prestador de serviço, o emitente, deverá realizar a sua remessa para o fornecedor. Está lá no artigo 6º, parágrafo 1º, tá bom? Para o aceite do sacado. Então, ele está entregando, está remetendo a duplicata para que ele dê o seu aceite. E o sacado, ele poderá o quê? Poderá retê-la consigo, devendo em até 10 dias, contados da data da sua apresentação, ou seja, a data que chegou lá a duplicata para ele, tá? Realizar sua devolução ao sacador, devidamente assinada com o seu aceite
ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões para a recusa do aceite. Isso já no artigo 7º. Então, ele vai receber a duplicata, em 10 dias ele vai aceitar a duplicata, ou ele não vai aceitar a duplicata. Tá? Se ele não aceitar, ele devolve, indicando o porquê de não ter aceito essa duplicata. Tudo bem? Muito bem. Agora, acontece muitas vezes que a pessoa, o devedor está de tão má fé que ele nem devolve a duplicata. E nós veremos a seguir o que vai acontecer nesse caso. OBS. Decorrido o referido prazo de 10 dias, não verificada a devolução da duplicata, deverá o sacador realizar o protesto do título por falta de devolução. Então vejam bem, o que eu faço quando um devedor pega a minha duplicata que foi remetida para ele e não devolve? Eu chamo a polícia? Não. Eu realizo o protesto da duplicata. Tudo bem? A gente vai ver esse protesto ainda mais para frente. Então, dentro do aceite, no que concerne a duplicata, nós vimos o que? Vamos lá, recordar. Recordar é viver. Na letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento, a gente tem a figura do aceite. Só que lembre-se bem, o aceite é facultativo, tá? E ele também pode ser um aceite parcial, tudo bem? No cheque, o cheque também é uma ordem de pagamento, só que é uma ordem de pagamento incondicionada, de quantia determinada. Não admite a figura do aceite. Foi o que eu disse, se o banco ele tem o valor lá, o correntista tem o valor dentro do banco, o banco ele não pode se recusar a efetivar o pagamento. Ok. E a nota promissória? A nota promissória não é uma ordem de pagamento, é uma promessa de pagamento. Também não admite aceite. Aceite de quê? Ele não está aceitando nada, ele já está se comprometendo naquele momento a pagar, entregando o título para o seu credor. Agora, a duplicata é uma ordem de pagamento. E o aceite, diferentemente, tá aqui grifado justamente para fazermos a análise. O aceite ele é obrigatório na duplicata. O aceite é obrigatório. Como que é isso, Fábio? Porque acabou de falar que a pessoa pode não dar o aceite. Ok. Ela não vai dar o aceite e vai explicar o porquê. E aí nós vamos analisar. O que eu quero dizer é que se a pessoa receber a mercadoria e ficar calada, e receber a duplicata e ficar calada, o aceite vai ser presumido. Presume-se que ele aceitou. Então, o aceite é obrigatório, tá bom? Vamos lá. Na duplicata, o aceite do sacado é considerado obrigatório, pois se presume a sua vinculação ao pagamento do título, ainda que não tenha lançado expressamente o seu aceite. Ocorre, no entanto, que tal presunção não é absoluta, podendo o sacado se desvincular do pagamento da duplicata, desde fundamente as razões de sua recusa, em uma das hipóteses taxativamente previstas na Lei 5474. Então, vamos partir do primeiro pressuposto. Qual que é o primeiro pressuposto? Existe aceite na duplicata. Segundo pressuposto, este aceite ele não é facultativo, ele é obrigatório. O que a obrigatoriedade faz presumir? Faz presumir que se não for devidamente recusado a duplicata, a pessoa aceitou. Presunção de aceite, tá bom? Agora, essa presunção, ela é absoluta ou ela é relativa? Ela é relativa. Por um motivo muito simples, meus caros. Imagine que você está aí na sua casa, tranquilo, e tem a infelicidade do seu CPF, tá? Ou de alguma pessoa jurídica que você tenha, cair aí na mão de alguém de muito má fé. E aí, de repente, essa pessoa resolve fazer o quê? Resolve emitir uma nota fiscal em seu nome e falsificar uma declaração de entrega de mercadorias e emite uma duplicata em seu nome. E aí, chega uma duplicata para você. Aí você fala, ó, isso aqui, eu nunca comprei nada disso, não quero nem saber disso aqui, embola e joga fora. Aí essa presunção vai ser absoluta de que você aceitou uma duplicata? Não, presunção é relativa. Aí você, se não tiver feito já a declaração do porquê que não aceitou, num caso de uma demanda
judicial, o juiz também não vai conceber essa presunção como absoluta. Ele vai analisar. Aí, no seu caso, nesse caso exemplificativo aqui, vai falar, poxa, foi uma baita má-fé do vendedor. Muito bem. Então, temos o aceite, tá? Na duplicata, e é um aceite obrigatório. Nossa, eu pulei tudo. Perdão. Estamos em aceite. Ok. Então, estando com uma duplicata em mãos, quais que são as possibilidades do comprador? Vamos ver? A primeira é aceitar, dar o seu visto lá e devolver o título, fazer a devolução em 10 dias, como vimos. Tudo bem? É a primeira opção. E aí a coisa se aperfeiçoou, não teve problema nenhum. Ele pode, em segunda análise, reter o título com autorização da instituição financeira cobradora. Então, ele recebeu lá a duplicata, e aí tem algumas coisas que ele gostaria de analisar. Fala, ó, eu estou aqui te avisando, altamente, eu não vou te devolver sem um aceite. Mas eu quero analisar aqui algumas situações para a gente chegar no acordo, tá? Você me mandou a quantidade da mercadoria menor. Me manda o restante aí que eu aceito para você. Tá? Só que não vai dar tempo de eu fazer isso em 10 dias. Eu sei que vai demorar a chegar a mercadoria para mim. Então, eu estou retendo o título, tá bom? Desde com autorização financeira, ele pode fazer isso também. Ele pode também recusar formalmente o aceite. Recusou, tá? Nesse caso aí, ele vai fazer o quê? Aquela declaração que eu mencionei. Recuso o aceite por quê? A mercadoria veio menos. Eu não comprei, não foi essa mercadoria. A mercadoria veio, mas a qualidade é inferior. A gente vai ver isso ainda, tá? E devolve a mercadoria. Perdão, devolve também a mercadoria, mas devolve a duplicata sem o aceite. Ele pode ainda não devolver o título. Aí, como eu disse, o aceite dele é presumido. Passou os 10 dias lá, nunca que chegou a duplicata para o devedor, para o credor. Aí, estamos partindo do pressuposto que, embora tenha ficado com o título, o aceite foi dado. Devolver o título, aqui é a última hipótese, tá? Devolver o título sem aceitar e sem recusar formalmente o aceite. Ele ainda pode, de tudo, devolver o título sem fazer o aceite, tá bom? E sem recusar formalmente o aceite. Ou seja, ele não mandou declaração nenhuma. Ele só devolveu o título, falou, não quero nem saber, toma esse título aí, tá bom? Ah, você não aceitou e também não mandou a recusa formal do aceite, ok, o aceite seu também está presumido. Muito bem. Então, vamos falar do que é, além da segunda, dessa primeira parte, que é aceitar e devolver o título, da segunda, que é recusar formalmente o aceite. Então, se eu quero recusar formalmente o aceite, ó, não tenho obrigação de pagar esse título, como que eu posso provar que eu não tenho obrigação de pagar esse título? Que é melhor do que, né, gente, ficar retendo o título. É melhor do que não devolver e aí arrumar um problema grande com isso. E é melhor do que devolver sem um aceite. Então, quando você faz a sua recusa formal, querendo comprovar, já de boa fé, que você não deve, como que é o procedimento, tá? Então, da recusa formal do aceite. Quais são as hipóteses, tá? Ou seja, em que hipótese eu posso recusar formalmente o aceite? Primeiro, quando houver avaria ou não recebimento das mercadorias, quando expedida por conta própria do vendedor. Então, se eu não recebi as mercadorias e essa entrega, tá? Essa expedição era por conta do vendedor, não era por conta minha, eu não preciso dar o aceite. Então, eu mando a declaração de forma, as mercadorias foram pactuadas, estão constantes na fatura, ok? Mas eu não recebi. E o frete não era por conta minha, era por conta de vocês mesmos. Então, não estou aceitando. Tá aqui a duplicata recusada o aceite. Ou então houver avaria, tá? Isso acontece muito, né? De correr isso aí. Você compra lá uma mercadoria, ela chega toda defeituosa. Eu não quero.
A mercadoria veio com avaria, era de responsabilidade sua me entregar essa mercadoria, tá? Então, tome muito cuidado com isso, viu, pessoal? Com relação a frete, por conta de quem que é. Porque se a mercadoria veio com avaria, mas a responsabilidade do frete era sua, você não se atentou para isso na hora da compra, você pode arrumar um problema, tá? Embora hoje o Código do Consumidor resolva muito a nossa vida. E aí eu fiz a correspondência aqui, gente, entre parênteses, na letra A, na letra B e na letra C, porque estamos falando aqui de não recebimento de mercadoria. Então, estamos falando de compra e venda mercantil. Agora, quando for em relação à prestação de serviços, como que eu posso também recusar formalmente o aceite? No caso da letra A aqui, quando não houver correspondência com os serviços contratados. Então, suponhamos que eu pedi para o pedreiro construir, sei lá, uma casa de 2 andares e ele me entrega uma casa de 1 andar só. Então, o serviço não foi o que foi combinado, tá bom? Então, em vez de... Vamos mudar o exemplo, que aqui vai confundir um pouco a letra B. Eu pedi um quadro pintado de uma forma, pedi um quadro que reflete de um pôr do sol e eu recebi um quadro totalmente diferente, do mar. Aí são... Peraí, contratei para poder você me entregar isso, está me entregando outra coisa. Então, não há correspondência com o serviço contratado, tá bom? Contratei uma coisa e recebi outra. Ou então, comprei alguma coisa e não recebi ou recebi com avaria. Letra B. Vícios ou defeitos ou diferenças na quantidade ou na qualidade das mercadorias. Então, a mercadoria veio com vício, defeito, veio totalmente diferente em relação à quantidade e qualidade, tá? No caso aí de compra e venda de mercadoria. Com relação ao serviço, são os vícios ou defeitos ou diferenças na qualidade do serviço contratado. Então, de repente eu falei, ó, pedreiro, tá vendo aquela casa ali? Quero que você faça uma igualzinha. Então, tem que ser assim, eu tenho que olhar para a casa que você está fazendo e visualizar aquela. Aí chega lá, tem uma casa totalmente diferente. Igual eu falei anteriormente, né? Era de 2 andares, ele me entregou uma casa com 1 andar só. Então, a prestação de serviço foi diferente, ou em qualidade ou em quantidade. No caso da prestação de serviço, não em quantidade, né? Mas em qualidade. E em mercadorias pode ser a quantidade ou a qualidade. Letra C. Diferença nos prazos ou preços pactuados. Aí vale tanto para serviço quanto para mercadorias. Se houve diferença, né? Quanto que é o produto? 50 mil reais. Ok. Chega a duplicata de 56 mil. Então tem diferença. Tudo bem? Então, a partir desses itens, qualquer um deles que eu alegar para o meu credor, eu posso devolver a minha duplicata sem um aceite. Estou te devolvendo com base nos itens A, B ou C. Tá bom? Neste caso aqui, voltamos para o nosso quadro anterior, das possibilidades do comprador, né? Ele pode aceitar e devolver o título, aí se aperfeiçoou a relação jurídica. Ele ainda está retendo o título, mas com autorização da instituição financeira. Ou ele recusou formalmente o título, está comprovado. Na hora que eu receber o título, votem a declaração. Nossa, aconteceu isso mesmo? Não foi a quantidade que ele pediu? Não foi da qualidade que ele pediu? Ok, a coisa também pode se aperfeiçoar nesse sentido. Agora, enquanto for a martelar, não devolver o título, ou devolver o título sem aceitar, qual que é a consequência lógica disso? O protesto, tá bom? Já está aqui com as 2 setinhas. A gente vai ter a possibilidade que, logicamente, o credor não vai ficar no prejuízo. Ele entregou a mercadoria e não se provou que não era mercadoria querida, tá? O título nem sequer foi devolvido, protesto, tá bom? Então, vamos entrar agora em duplicata no estudo do protesto. A gente tem 3, então, possibilidades de protesto dentro de um duplicata. Ou por falta de aceite, tá bom? Ou por falta de devolução do título ao credor, ou por falta de pagamento. Então, se você, dentro dessa possibilidade que colocamos aqui, tá? Não devolveu o título sem aceitar e não deu uma declaração. Não aceitou, tá? Não aceitou.
Ok, posso protestar. Por falta de devolução do título. Nem sequer devolveu o título. Sei lá se aceitou. Em ambos os casos, que a gente viu anteriormente, presume-se o aceite, né? Presume-se o aceite. Mas também não devolveu o título, também posso protestar. Ou por falta de pagamento. O título chegou lá, chegou com um aceite ok, mas chegou na data de pagamento, não pagou. Também não resolve nossa vida. Então também posso protestar, tá? O protesto será tirado, conforme o caso, mediante da apresentação da duplicata. Gente, protesto tirado, tome muito cuidado. Lembre-se quando eu fiz aí a relação lá de saque em cheque. A gente acha que sacar é uma coisa e sacar é outra. Saque de cheque é emissão de cheque. Aquele saque que a gente fala no dia a dia de retirar o dinheiro do banco é outra coisa, tá? É retirado. Então aqui tirar protesto não é ir no cartório e retirar o protesto. Ó, você lembra aquele protesto que eu fiz? Eu quero desfazer. Não é isso. É justamente o contrário. Tirar protesto é efetivar, é realizar o protesto. Então, o protesto será tirado. Eu estou falando isso, gente, não é porque eu quis deixar mais bonito para vocês, não. É porque é o que cai em prova. Quando se refere a protestos de duplicata, principalmente, eles falam tirar protesto. Aí pode incorrer em equívoco aí de muitos, mas não vocês que estão sendo avisados, tá? Então, o protesto será tirado, será efetivado, conforme o caso, mediante da apresentação da duplicata, tá? Ou da triplicata, ou ainda por simples indicações do portador. Então vamos lá nos três casos. Eu apresentei a duplicata, ou seja, ela tinha sido devolvida. Ela poderia estar ou sem aceite ou sem pagamento. Ela foi devolvida. Então eu apresento a duplicata, ela vai ser protestada. A gente ainda tem, gente, uma possibilidade que é uma triplicata. É permitido que seja feita uma triplicata por parte do fornecedor para título de protesto, tá bom? Então, não é o boleto bancário, tá? É a triplicata. No caso de ter se extraviado aí, o título de crédito, a gente emite o que se chama de triplicata. Ninguém vai ver aí no título escrito triplicata, mas é uma cópia da duplicata, tá bom? Então, eu posso tanto protestar por falta de aceito ou de pagamento a duplicata ou a triplicata, apresentando ela no cartão de protesto, ou ainda por simples indicações do portador, ou ainda por simples indicações do portador, no caso da falta de devolução do título. Então, o que é isso? O que é a falta de... O que é o protesto por indicação? Vocês vão ver isso, tá? A gente vai ver isso. Mas é quando, adiantando aqui, você não devolve, quando o seu devedor não devolve o título, e você não vai ficar de navios. Você vai indicar, você como portador do título, vai indicar, fazer indicação dos dados desse título para o cartório para poder realizar o protesto, tá bom? Então, se eu tenho a duplicata na mão, eu apresento. Se eu tenho a triplicata na mão, eu apresento. Se eu não tenho a duplicata nem a triplicata em mãos, eu vou fazer indicações. Eu vou indicar os dados da duplicata para a realização do protesto. Quais são as datas do protesto, gente? Se for por falta de aceite, até o vencimento do título. Então, eu tenho até o vencimento do título para protestar. Por que o vencimento do título? Ficou estranho, né? Vamos esclarecer. Geralmente, a duplicata ela é feita como? Você tem a data de emissão. Lembre-se que o vencimento do título vai estar constante lá na duplicata. Uma coisa é o prazo pactuado para pagamento no dia em que foi realizado o negócio jurídico, outra é quando decorreu a duplicata. A duplicata provém de quê, gente? De uma fatura. Então, apenas depois que foi feito o negócio. Aí expediu-se uma fatura. Dessa fatura saiu uma duplicata. Porque a duplicata raramente vai ser à vista, gente.
Pagamento à vista, a gente realiza o quê? Transferência bancária, depósito bancário. Se duplicata via de regra, vai vir o quê? 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? Então, vai ter todo aquele prazo de remessa. Depois da remessa, aí tem um aceite, aí tem 10 dias, aí volta para o fornecedor. Ele ainda vai ter um prazo, tá? Até que essa duplicata vença, porque ela vai vencer daí para frente, tudo bem? Daí para frente. O problema é que ele tem, como a lei concedeu 30 dias para poder fazer a remessa, a partir do momento em que foi emitida a duplicata, e ela já tem que ser emitida com seu prazo de vencimento, aí muitas vezes a pessoa vai perder esse prazo de protesto, porque quem enrola vai entregar. Mas, a partir do momento que ela apresenta a duplicata, remete a duplicata, apresenta ela ao seu devedor, e aí espera os 10 dias, ele vai ter um prazo razoável para fazer o protesto, tá bom? Então, o protesto por falta de aceite vai ser até o limite do vencimento do título. Por falta de devolução, também até o vencimento do título. Agora, se for por falta de pagamento, por óbvio, que vai ser antes ou depois do vencimento, tá? Porque ele vai ter que esperar a pessoa não pagar na data pactuada. Então, se eu chegar lá, eu vim protestar esse título por falta de pagamento. Aí, por falta de pagamento, o título já venceu? Não. Então, como você vai protestar? Seria um protesto indevido, né? Pode ter feito? Pode, é indevido. Tudo bem. Ah, por falta de pagamento? Depois do vencimento do título. Agora, se for por falta de devolução, chego lá. Ó, eu estou aqui com a triplicata, tá? A duplicata em si não foi devolvida, então, por favor, gostaria de protestar. Ah, que dia que é o vencimento do título? Tal dia. Ok, então a gente ainda tem prazo. E a mesma coisa para o aceite, tá bom? O protesto será tirado na praça de pagamento constante no título. Então foi um destaque que eu fiz lá agora há pouco, tá? Não é importante de colocar a praça de pagamento no título. É nessa praça constante no título que será tirado, em que será tirado o protesto. Tá lembrando que, poxa, quem é a maior força motriz deste país? Os caminhoneiros. Então a gente tem aí coisas vindo a todo momento de todas as partes do país. Aí vamos protestar o título. Onde que o título vai ser protestado? No local da praça de pagamento do título, tá bom? Constante no título. O portador que não tirar o protesto da duplicata no prazo de 30 dias contado da data do seu vencimento, perderá o direito de regresso contra endossantes respectivos avalistas, os coobrigados. Então, veja bem. Estamos falando aqui, logicamente, de protesto por falta de pagamento. A pessoa não pagou. Você tem 30 dias para poder executar o protesto. Ah, e se eu passar de 30 dias, eu não posso protestar? Pode. Só que esse protesto seu vai valer apenas para você cobrar o emitente. Se você quiser cobrar os endossantes, depois que o título não foi pago, você tem que protestar esse título até 30 dias. Tudo bem? Contados do seu vencimento. Sob pena de quê? De não poder mais cobrar os endossantes e os avalistas. Muito, muito bem, meus caros. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ok. Vamos para as ações judiciais. Já está acabando, tá? Já está acabando a nossa aula. Vamos estabelecer uma problemática aqui simples em relação à ação judicial que envolve a duplicata. Vamos à problemática. Quando a duplicata foi efetivamente aceita, ou seja, não reside sobre ela qualquer problema de ordem material relacionado ao nível jurídico, ou seja, as mercadorias ou serviços estão todos ok, tá? A duplicata foi aceita. Essa duplicata estará o quê? Apta a uma ação executiva. Se não vier a ser paga. Então, eu aceitei a duplicata, não houve recusa formal. E aí o título não foi pago. Eu posso fazer o quê? Lá conforme o artigo 15, executar o título. Por que ele pode ser executado? Com base no artigo 784 do novo Código de Processo Civil, inciso 1º, é um título executivo. Agora, nesse contexto, tudo ótimo, tudo maravilhoso.
Agora, se a duplicata ou a duplicata não foi aceita ou devolvida, eu vou poder executar uma duplicata que não foi aceita nem devolvida? Ou não foi aceita? Ela é executiva? Vamos ver isso. A duplicata sem aceite. De antemão, gente, eu posso executar o título, ele não vai perder a validade por falta de lisura, por falta de boa-fé do pagador. Pelo contrário, no Brasil a tendência é sempre o quê? Facilitar a vida, tentar facilitar a vida do credor, né? Em tese, né? A gente tem embargos judiciais aí mais pelo cumprimento da lei do que pela própria lei, tá? Mas, via de regra, a lei quer facilitar o recebimento. Então, não aceito o título, está engavetado aqui, não vou te pagar. Aí eu não vou poder executar por causa disso de forma alguma. Só que o que a lei determina? Você pode executar, mas sobre que requisitos? Vamos lá. Então, se a duplicata ela não tem aceite, lembrando que ela tiver aceite, ok, não tem dúvida, tá? Agora, ela não tem aceite. O que o exequente deverá apresentar? Na sua petição inicial. A petição inicial vai ter que ser distribuída com juntado que documento? A duplicata, sem o aceite, tá bom? Então, eu não estou falando aqui de duplicata que não foi devolvida. Estou falando de duplicata sem aceite. Ela não tem aceite. Então, eu vou apresentar a duplicata. Está aqui, excelência, a duplicata. E o comprovante de entrega das mercadorias, ou comprovante de prestação de serviços executados. E o instrumento de protesto. Lembrando aqui que o aceite é presumido. Olha a importância do aceite ser presumido aí, tá vendo? Não tem aceite, mas não tem também a recusa formal. Se eu juntei o comprovante de mercadoria, estou comprovando minha boa-fé, excelência. Ele não reclamou. Agora, em que pese ele não ter reclamado, eu já estou juntando aqui o comprovante de entrega das mercadorias e o instrumento de protesto, que também é um requisito legal. Então, procure lá no artigo 15, inciso segundo. Se eu tiver em mãos a duplicata, não aceita o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto, eu estou apto para realizar a execução da mesma forma, tá bom? Por quê? Porque o aceite é presunção. Presunção relativa ou absoluta? Relativa, mas é uma presunção. Só que aqui no caso, qual que é o problema? Não cabe oposição, é execução, tá? Por isso que é melhor fazer o quê? Fazer a recusa formal e não ficar se escondendo. E a duplicata não devolvida? O exequente deverá apresentar instrumento de protesto por indicações. É a única forma dele executar. Então, considera-se tão má fé a não devolução que você vai poder fazer lá o quê? Faz o seu protesto por indicações e junta apenas esse protesto. Fala, excelência, eu sequer tenho a duplicata, não foi devolvida. Estou juntando aqui o instrumento de protesto por indicação. O aceite também é presumido quando a duplicata não é devolvida. Então, cita ele aí para pagar. Tudo bem? E como que funciona, por fim, esse protesto por indicações? Está aqui um modelinho feito aí no tabelionato de protesto de São Paulo. É mais ou menos assim, ó. Na qualidade de, aí no caso aqui é de sacador, de endossatário, poderia ser também. Solicitamos o protesto de título abaixo descrito por indicação, nos termos da Lei 5474, de 68, com redação dada pela lei, blá, 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 blá. Aí você vai fazer o quê? Indicar os dados. Quem é o sacado? Rosa dos Ventos Limitada. Endereço, cidade, CEP. Qual que é o valor dessa duplicata? Tá bom? Dado do sacador. Você, sacador, qual que é o seu dado? Tá? Como se fosse a duplicata. A gente está indicando os dados que deveriam conter dentro daquela duplicata. Olha o número dela aqui, ó. Bonitinho. Tudo bem? Então, esse que é o protesto por indicação. Então, que você leva esse protesto aqui realizado para a execução, você também consegue executar uma duplicata não entregue, tá bom? E agora que vimos como que eu consigo fazer essa execução, vamos ver então quais são os prazos prescricionais, né? Todos os títulos têm seus próprios prazos. Se eu quiser
executar o devedor principal, eu vou começar a contar o meu prazo prescricional do vencimento. Aí que prazo que é? Segura um pouquinho que nós vamos ver. Mas já fiquem sabendo que, com relação ao devedor principal, o meu prazo começa a contar do vencimento do título. Se trata de co-devedor, dentro do contexto repetitivo que a gente está trabalhando desde o início em relação ao título de crédito, não conta do vencimento do título. Conta de quando, gente? Do protesto, tá? Agora, aqui tem uma pequena diferença porque a lei exige o protesto para cobrar co-devedor, tanto no cheque quanto na duplicata. Ocorre que no cheque eu posso fazer uma substituição do protesto pela declaração do banco de que o título não foi pago. Para que serve o protesto? Para essa mesma função que o banco executa, declarar que alguém não pagou um título. Então, no cheque, eu posso substituir o protesto pela declaração do banco ou da Câmara de Compensação, tá? Que é quem bate o carimbo mesmo, a Câmara de Compensação. Agora, no protesto da duplicata, eu tenho alguma relação com o banco? Não. Então, eu preciso realmente do protesto, tá bom? E quando eu quiser uma ação de regresso, aí o meu prazo não vai contar também nem do vencimento e nem do protesto. Ele vai contar do pagamento. Vai contar do pagamento. Então vamos lá? Artigo 18. Prescrição. A pretensão à execução da duplicata prescreve. Então, qual que é o meu prazo prescricional? Inciso 1º. Contra o sacado. Então, vamos lá? Contra o devedor principal, a contar do vencimento. Não é isso? Contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 anos, a contar da data de vencimento do título. Então, como eu disse, para cobrar o devedor principal, que é o sacado, e seus respectivos avalistas, o prazo prescricional é de 3 anos, contados da data de vencimento do título. Tá bom? Então, eu tenho aqui o sacado, que é o devedor principal, e aí eu coloquei esse avalista aqui em branco, só para vocês lembrarem que nos títulos de crédito, se eu tenho um aval em branco, eu não estou destacando em aval em preto qual que é o meu avalizado, que porventura poderia ser um endossante. Se o aval é em branco, presume-se que ele é avalista do sacado, tá bom? Veja bem como é importante colocar o aval em preto. De repente você estava aqui avalizando o endossante e a pessoa o portador do título não realizou o protesto no prazo devido. Então, eu não poderia cobrar mais do endossante e nem dos seus avalistas. E aí, como o seu aval foi feito em branco, você caiu no sacado. E aí, presume-se que você vai ter que pagar também. Então, tem aqui tanto o portador quanto o endossante, quanto o sacador, que é o emitente do título, né? Dentro do prazo de vencimento de 3 anos, a partir do vencimento do título, cobrar do sacado, através de uma ação executória. Tá bom? Inciso 2. Contra o endossante e seus avalistas, ou seja, os co-devedores. O prazo não é mais de 3 anos, é de 1 ano, contado da data do protesto. Então, está aqui o portador, o endossante, o sacador, que também foi um endossante, né? Tem o sacado, que é o devedor principal. Então, que é o portador e quero cobrar dos codevedores, eu tenho prazo de 1 ano a contar do quê? Do protesto. E aí eu volto a lembrar que o protesto é de 30 dias após o vencimento do título, tá bom? Até 30 dias. Vimos isso lá atrás. Para cobrar dos codevedores, eu tenho obrigatoriamente que, depois do vencimento, dar um jeito de protestar esse título em 30 dias. Inciso 3º. De qualquer coobrigado,
prescreve, né, a duplicata de qualquer dos cobrigados contra os demais em um ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. Então, se eu sou um cobrigado e quero ingressar com a ação de regresso, tá bom? Eu tenho um prazo de um ano a contar da data do pagamento. Então, se eu paguei, eu tenho um ano para poder reaver meu prejuízo, tá bom? Muito bem. Então, vencemos, gente, a parte de execução. E partimos aqui de maneira bem rápida para já finalizar nosso trabalho de aula aqui hoje, para a parte da ação monitória, que foi a nossa primeira reflexão na aula, tá? Então, vejam bem como que funciona a ação monitória para a duplicata. Eu tenho aqui hipóteses. A hipótese de que se prescreveu a duplicata. Então, se a duplicata prescreveu dentro desses prazos aqui, eu posso ingressar com a monitória, tá bom? Agora, se eu tiver com uma falta de requisito para execução, então lembra que a gente tem alguns itens que devem ser apresentados? Aí eu não tenho comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, não vou conseguir executar. Ah, eu perdi o protesto, não fiz o protesto. Eu posso ingressar com a monitória, porque faltam muitos requisitos da execução, tá bom? De repente não é nem porque o título está prescrito, de repente é porque eu não tenho os requisitos para a prescrição. Ou se eu quiser, diante da recusa do aceite, partir para uma resolução não só da cobrança, mas dos fatos que estão sendo narrados. Então foi feito o quê? Foi feita uma recusa formal de aceite. Aí foi falado pelo devedor, pelo sacado, ó, não estou pagando por quê? Não estou pagando porque a mercadoria vem em menor quantidade e vem avariada. Aí você vai entrar com a monitória para poder não só comprovar que ele te deve, mas que o que ele está falando é mentira. Essa recusa dele foi uma recusa de má fé, a mercadoria foi toda certinha, tudo bonitinho. Então vamos ver lá o artigo 16. Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor por duplicata ou duplicata que não preenche os requisitos do artigo 15, inciso 1º e 2º e parágrafo 1º e 2º, eu não tenho os requisitos para ingressar com a minha execução, bem como a ação para ilidir, para resolver as razões invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no artigo 8º, tá bom? E aí, qual que foi o debate inicial da aula? Para cheque, eu preciso comprovar a causa depende ou o juiz analisa, olha, isso aqui já foi um cheque um dia. Basta apenas eu declarar que é título de crédito, que é o título de crédito, não, que existe aqui uma dívida, dar espaço para a outra parte responder. Se ela não me convencer, eu decreto a execução, da início à execução. Isso para o cheque. Eu não preciso da causa depende. Gente, por tudo que a gente viu, a vinculação da duplicata à nota promissória, a esses fatores que envolvem entrega de mercadoria, vocês acham que existem meios de não se comprovar a causa debente quando do ingresso de uma ação monitória para uma duplicata? É claro que não, tá? Sempre eu vou ter que explicar os fatos bem contados, explicando, inclusive, para o juiz, ó, não é só uma duplicata, está aqui, é porque ela está prescrita. Ou então é porque ela não está prescrita, excelência, e eu não fiz por execução, eu estou fazendo por monitória, não extingue a minha ação. Por quê? Porque eu não tenho algum dos requisitos para execução. Ou então porque eu quero provar que o que está sendo falado para a recusa do aceite não está correto. Tá bom? Muito bem. Vimos então aqui duplicata em boa quantidade de conteúdo. Tem alguns prazos legais, tem, né, toda essa questão aí que envolve mercadoria, o protesto e tudo mais.
Tentem assimilar com calma, assista essa aula devagar, como estivesse aí, né, dentro da sala de aula. Escreve, revise. Isso aqui foi uma aula como qualquer outra, tá bom? Desta aula, vou extrair alguma coisa para a nossa prova, que já foi pronta, já está entregue tudo. E, logicamente, como eu sei que o prazo está corrido e tudo mais, por isso que eu me proponho a fazer o próximo vídeo. Mas a aula está dada, né? Nosso compromisso aí foi firmado, foi estabelecido. Eu fico, então, por aqui e nos veremos no nosso próximo vídeo, depois na nossa prova, tá bom? Um grande abraço, gente, tá? Fiquem com Deus. Até mais.